Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa A Semana com Salomão Moiana, sempre assim, todos os domingos, a esta hora, levamos até si aquilo que foram os principais temas da semana, com Salomão Moiana como nosso comentador residente aqui na MBC TV, que elegeu temas, 4 temas para esta semana, a começar, obviamente, pelo desfecho eleitoral na CTA. Salomão. Bom, eu tinha um ponto prévio, não sei se posso apresentar. Podemos começar com o facto da semana, depois avançamos para... Exatamente. Eu tinha um facto da semana, já adiado algumas vezes. E eu queria saudar neste prévio o trabalho do presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo, o Dr. Razak Manhique. É uma pessoa que muita gente dizia que não ia fazer nada, mas aquilo que está a fazer para mim está tendo um grande significado. Pelo menos tem uma postura dialogante muito interessante. Está a aparecer em todos os sítios onde é requerida a presença de dirigentes do município. O recente exemplo do mercado grossista do Zimpeto, em que as senhoras fizeram uma manifestação, recusaram o encerramento por apenas 2 dias para se fazer uma limpeza ou reorganização. E ele foi lá e conseguiu falar com as pessoas, e as pessoas até terminaram a reunião em dança, já satisfeitas. Quer dizer, os mal-entendidos, quando existem, devem ser desfeitos com a presença física e dialogante dos dirigentes. Na mesma altura que está a fazer este trabalho no Zimpeto, ele foi aos arredores do Estádio Nacional do Zimpeto e constatou uma imundície terrível perto do estádio e, sobretudo, junto ao terminal rodoviário do Zimpeto. Então, também fez uma intervenção de louvar. Mas umas 2 semanas antes, ele tinha feito uma coisa que me tinha chamado muita atenção, entre várias outras coisas. Ele tinha admitido no Conselho Municipal um jovem paraplégico que vinha empurrado na sua carrinha para trabalhar no setor dos recursos humanos. E esse jovem está cheio de formação. É especialista, é formado em administração de recursos humanos, é formado em informática, é formado em inglês. Quer dizer, qualificações que muitos considerados normais ali no município nem têm. Então, foi integrado este cidadão e foi uma atitude muito comovente para muitas pessoas. E eu próprio, quando vi aquilo, achei que é muito interessante o trabalho que está sendo feito. Portanto, queria saudar. A próxima vez que ele estiver a fazer coisas não corretas, é de vir aqui para criticar. Mas, por enquanto, estou a saudar a postura do presidente do município de Maputo pelas várias intervenções, para não referir o problema das drenagens, o tapamento de buracos, as coisas que estão a acontecer na cidade, mas a presença física dele em eventos municipais que exigem a presença de um dirigente é uma coisa para saudar. Então fica aqui a nota de Salomão aqui a saudar o desempenho positivo do presidente do Conselho Municipal, Razak Manhique, também o seu elenco governativo. Portanto, fica aqui esta nota em jeito de facto da semana de Salomão Moiana. Avançamos ao nosso programa, então falávamos aqui como primeiro ponto esse desfecho que há muito era esperado do processo eleitoral da CTA. Exato. Salomão. Eu penso que o desfecho foi positivo. Foi positivo em 2 sentidos. Aliás, não tanto pela vitória do Álvaro Massinga, mas foi positivo pela decisão dos associados, queria dizer acionistas, mas também são acionistas da CTA, os associados, pela decisão da Assembleia Geral de integrar a lista de Álvaro Massinga com todos os poderes ou com todos os direitos que as demais candidaturas têm. Então, essa decisão, para mim, é que foi estruturante, mostrou que, afinal de contas, a generalidade dos sócios da CTA
não estavam alinhados com as decisões do Conselho Diretivo dirigido por o senhor Agostinho Vuma. Portanto, a Assembleia Geral desmentiu em termos categóricos todas as deliberações que o Conselho Diretivo do senhor Vuma vinha tomando, admitindo uma candidatura que tinha sido excluída. Agora, no meio disto tudo, ainda antes dos resultados eleitorais, há uma nota interessante, quer dizer, há uma pessoa ou há uma instituição a qual o senhor Vuma confiava, quando dizia que nenhum tribunal pode fazer nada a nós, nenhum órgão externo. E eu penso que estava a confiar na PGR, na Procuradoria-Geral da República, porque tudo o que aconteceu, todo o trabalho positivo feito pelo tribunal não teve o amparo do Ministério Público que devia, quer dizer, o Vuma desobedeceu uma série de providências cautelares proferidas pelo tribunal ou despachadas favoravelmente pelo tribunal. E o Ministério Público, que é o guardião da legalidade, desapareceu, não fez o seu trabalho. Na véspera da Assembleia Geral, depois da Comissão Eleitoral da CTA, na última hora, ter excluído mais uma vez, ou ter dito em comunicado, que o tribunal não era claro o que quer dizer admitir a candidatura, e no entendimento da Comissão Eleitoral, era admitir a candidatura para apenas votar e não para ser eleita. Perante esta última manobra, a candidatura da Câmara de Comércio ainda submeteu um requerimento a pedir a prisão em flagrante delito do presidente da Comissão Eleitoral. O Ministério Público, mais uma vez, ficou cego, não conseguiu ver a violação da legalidade que estava em curso. Portanto, eu penso que, afinal de contas, quando o Vuma falava com aquela convicção toda, com aquela arrogância, é porque confia no Ministério Público que nós temos em Moçambique, que, pelos vistos, o protege bastante. E também começou a vir à minha cabeça aquela história que até faz com que o deputado Mchanga seja processado por Vuma, por ele ter dito. Mas não foi o deputado Mchanga que disse que em casa do senhor Agostinho Vuma foi apanhado um Mercedes-Benz que era trazido por um sul-africano que foi assassinado na fronteira de Moçambique. Foi assassinado e o carro que ele conduzia foi aparecer na garagem do senhor Agostinho Vuma na Matola. E esse assunto, imagina, Belmiro, um carro que está envolvido num crime de morte aparecer na tua garagem. A ver se o Ministério Público não vem a correr, carregar na tua ou na minha, vem nos carregar de imediato, sem nenhuma contemplação. E o resto vamos esclarecer enquanto estamos lá dentro. Mas no caso do senhor Agostinho Vuma, esse assunto não existe. Então eu penso que, afinal de contas, nós temos aqui um Ministério Público extremamente duvidoso, uma PGR extremamente duvidosa, que permite a violação da legalidade quando lhe convém, dependendo do tipo de sujeito. Imagina que aquela arrogância, aquela desobediência toda a decisões judiciais tivesse sido feita por ti ou por mim, ou por um Denis Tivani, por exemplo, se o Ministério Público não ia chamar a imprensa a cair em cima e com muita pompa e circunstância. Quer dizer, em nome de defesa da legalidade. Mas, curiosamente, no caso do Agostinho Vuma, o Ministério Público viajou, não esteve presente. Então, eu penso que estamos muito mal ainda. Estamos aqui a discutir a reestruturação da LAM, mas eu penso que devíamos primeiro fazer a reestruturação da Procuradoria-Geral da República, a reestruturação do Ministério Público, de modo a termos um órgão de confiança que dê esperança, que dê previsibilidade aos assuntos, aos direitos dos cidadãos. Caso contrário, estamos muito mal. O que aconteceu agora é uma falência total do Ministério Público perante uma violação flagrante, publicitada, televisionada. O Ministério Público não existiu.
Coitado da quinta secção do Tribunal de Campo Fumo, que andou a emitir uma série de despachos, mas não compete ao tribunal ir capturar pessoas. Quem deve fazer isso é o próprio Ministério Público, deve promover e agir, mas não agiu. Mas, felizmente, os sócios da CTA decidiram agir em nome do, quer dizer, no lugar do Ministério Público e resolveram o problema. E resolveram a contento, porque finalmente, afinal de contas, também já descobrimos por que o Vuma estava a resistir tanto para que o Álvaro Massinga não se candidatasse. É porque sabia que a maioria queria ele como presidente da CTA, razão pela qual ficou muito longe dos outros. Ganhou com uma distância, quer dizer, com uma vitória que, se fosse num partido político que existe no país, íamos chamar de vitória retumbante, qualquerizante, uma série de coisas, se fosse em termos daqueles partidos políticos que gostam de termos. E há um deputado que era colega do Vuma no Parlamento e que ainda está lá, que gosta de ter uma coisa de 8 adjetivos para qualificar uma vitória, se calhar fosse aplicável neste caso concreto. Portanto, eu penso que terminou bem, apesar de muitos tumultos que existiram. Mas agora, há uma coisa que eu não sei, porque do ponto de vista do interesse do Álvaro Massinga, não há que prosseguir com nenhum processo contra a CTA. Mas a questão da desobediência, eu penso que essa já não é do Álvaro Massinga, é uma questão da lei, é uma questão da legalidade. Então, se o Ministério Público não fizer a prossecução desta questão até as últimas consequências, a minha dúvida há de se retirar imediatamente em função do tipo de Ministério Público que temos neste país. Mas o Salomão não está também aqui a promover uma caça ou uma perseguição contra o Vuma? Não. É que aquilo que o senhor Agostinho Vuma fez nos últimos tempos, olha, abre qualquer estação de televisão onde há um debate de juristas, debate até de juízes, até o presidente da Associação Moçambicana de Juízes, o senhor Esmeraldo, o doutor Esmeraldo Matavel, já se pronunciou a dizer que isto não é possível. No Estado de direito democrático não pode existir este tipo de afirmações. Quer dizer, isto não é meu. É o sentimento generalizado de indignação, de repúdio. A única instituição que não ficou indignada é a PGR, que é aquela que todos nós esperamos, que chamamos de guardiã da legalidade, mas não ficou indignado. Eu fiquei indignado, você ficou indignado, outros ficaram indignados, várias pessoas ficaram indignadas, menos a PGR. Até o tribunal ficou indignado, porque tomou uma decisão que repudia aquelas atitudes. Mas quem não ficou indignado é o PGR. É a PGR. O Procurador-Geral até estava no Parlamento há pouco tempo, mas nunca mais existiu. Portanto, eu acho que devia haver um trabalho profundo junto da Procuradoria que nós temos, porque não nos garante segurança jurídica. Esse procurador é novo. Mas é novo. Dar tempo, benefício da dúvida, para que ele possa fazer o trabalho que ele se propôs a fazer. Essa reestruturação que está aqui. Está bem. É novo no cargo. É novo como Procurador-Geral. Mas a Procuradoria não é só o Procurador-Geral. Temos a Procuradoria da cidade. Temos a Procuradoria no mesmo tribunal onde essas decisões foram feitas. Tem lá o representante do Ministério Público. Portanto, eu penso que o procurador ser novo, mesmo sendo novo, há coisas que ele ordena. Mas neste caso concreto, ele não ordenou nada. É novo, mas tem poderes. É novo desde dezembro ou desde setembro, que ele chegou ali até aqui é novo. Então nunca mais vai ser velho. E eu penso que tempo suficiente para ele demonstrar o trabalho dele e mostrar se deve ou não manter-se naquele cargo. Porque aquele cargo não é propriedade de ninguém. Já passaram por ali centenas ou dezenas de procuradores. Não esteja a dramatizar no sentido, o caso da CTA é tão grave que podia pôr em causa, digamos assim, o mandato do Procurador-Geral da República. Sim. Em condições normais, em condições, outras geografias, isso até podia beliscar o próprio mandato do Procurador-Geral da República. Porque não faz sentido um cidadão afrontar o Estado, afrontar a legalidade em praça pública. E o guardião dessa legalidade manter-se no silêncio.
não dizer nada. Quer dizer, nem uma nota de repúdio, nem uma ação qualquer, nem uma notificação, nem nada. Uma procuradoria que todos os dias, sem mandato, sem nada, está nas residências das pessoas a capturar pessoas para serem presentes a um juiz aí, porque participaram nisso, participaram naquilo. Agora, houve uma que participa abertamente na televisão, à luz do dia, desobedecendo as normas de as ordens de um tribunal, não lhe acontece nada. Isso é grave. Belmiro, isso é extremamente grave. E o próprio Procurador-Geral da República, se quer ficar ali sossegado e trabalhar bem, tem que tomar conta do cargo dele. Aquele cargo, nós já discutimos pessoas ali. Houve um procurador que já ficou ali só 8 meses por causa desse tipo de atitudes. Nós estamos vindo a debater a Procuradoria desde os anos 2000, quando caiu uma Procuradoria toda de uma vez, por causa desse tipo de atitudes. Então, eu penso que é preciso as pessoas tomarem conta das suas responsabilidades e não pensar que estão ali para estar. É quem? É Vuma, então deixa estar. É quem? É Venâncio. E a tua já? Não pode ser assim. Um país não anda assim. Quer dizer, nós não podemos ter uma procuradoria para os adversários do governo. E uma procuradoria que não age quando os infratores são aqueles que já os vimos junto do governo. Não pode ser. A procuradoria tem que ser igual para todos. Então, se a procuradoria é solicitada a agir num caso que estava a ocorrer a menos de 500 metros da sua sede, e não saiu, não mandou agir, é grave, é muito grave. Exato. Portanto, eu estou feliz porque tudo terminou e parece que terminou da melhor forma, porque não ouvi dos candidatos, dos 3 candidatos, não ouvi nenhuma contestação dos resultados, antes, pelo contrário, ouvi a Maria Assunção Abdullah a posicionar-se, a dizer que termina aqui a minha campanha, daqui para frente eu vou colaborar com os órgãos eleitos e vamos trabalhar por um melhor ambiente empresarial no país. Também o Lineu não mostrou nenhuma desavença, nenhuma contestação à situação. Para mim, estes 2 candidatos são bons candidatos, estavam a ser instrumentalizados por o senhor Agostinho Vuma. Esse, para mim, é o mal da fita. Até porque o Lineu ainda é muito jovem, né? 40 anos de tempo. Ainda vai concorrer. É uma estrada muito grande. Exatamente. Teve números interessantes. Sim, teve um bom desempenho, teve uma boa posição. E pronto, mas de toda maneira... O próprio Álvaro já perdeu também eleições no passado. Então. Mas perdeu num ambiente parecido com este, que estava para se repetir. Ambiente de manobras, ambiente de fofocas, de afastamento sem justa causa. Então, pronto, é a nossa realidade. Mas o que eu acho, e tendo em conta os pronunciamentos, tanto do próprio Álvaro e também dos seus apoiantes, em que se destacou o Silvestre Bila, eu acho que daqui para frente o ambiente na CTA pode vir a ser um ambiente realmente de empresários, um ambiente realmente de trabalho empresarial e também fazer propostas para a reestruturação das metodologias eleitorais para que no futuro não haja este barulho. Exatamente. Vamos avançar também para o segundo tema que o Salomão elegeu para esta semana, que é a reestruturação da LAM já nas mãos dos novos acionistas. Qual é a impressão com que ficou? O anterior PCA veio para fazer a reestruturação, acabou sendo reestruturado ao fim de 3 meses. Não, aquele PCA não tinha condições para reestruturar a LAM. Acho que não vinha fazer reestruturação, vinha cumprir a agenda do IGEP. A IGEP queria uma pessoa da sua confiança em frente da LAM e colocou a ele, mas não tinha condições, nem técnicas, nem psicológicas, nem materiais para fazer a reestruturação. Agora, a nova equipa, o novo figurino de gestão, em que temos um conselho de administração não executivo, constituído pelos 3 PCAs das empresas acionistas, e uma comissão executiva liderada por este senhor australiano, mas de origem sérvia,
o senhor Dani Condici, penso que estão criadas as condições para termos, pelo menos, uma visão, quer dizer, uma organização empresarial que nos permita ir longe. Mas não esquecer aquilo que o engenheiro Viegas falou aqui nesta televisão, que o problema maior da LAM, até por não ser dos que estão a gerir, é das interferências. Se este governo, eu disse isso na semana antepassada, que é preciso que o presidente Chapo tome medidas para que o seu governo e o seu partido deixem de dar ordens, deixem de encarecer a vida, de fazer vida negra a LAM, por viajar sem pagar, por colocar pessoas que não têm salário suficiente no partido ou na folha da LAM para receber pessoas do partido, pessoas que não trabalham na LAM. Se deixar essas práticas maléficas e bastante contributivas para o afundamento da LAM, se essas práticas pararem e deixar essa nova equipa trabalhar, acho que dentro de 1 ou 2 anos podemos ter uma atmosfera conducente a uma nova empresa. Agora, nas condições em que a LAM se encontra, com gestores com temor reverencial em relação ao partido, recebi uma nota do partido, tem 7 pessoas, 20 pessoas para viajar, mas o partido deve pagar depois não paga. Se isso acabar, então a LAM pode voltar a ser uma empresa digna de uma boa rentabilidade e digna do prestígio que sempre teve. E eu penso que a entrevista do engenheiro Viegas foi muito elucidativa no sentido de o que é necessário para a empresa andar bem. E ele diz que se conseguiu ficar 24 anos naquela empresa é porque não havia interferências. Ele foi deixado trabalhar. Foi deixado fazer o trabalho com a equipa dele. E não estava a receber instruções todos os dias. Agora, hoje em dia, até há instruções de pessoa de fora que escolhe o tipo de aviões para ela. Isso não pode. Se isso continuar, então não vamos ter nada. Vamos afundar outra vez. E esta tentativa, e cada vez que nós embarcamos numa estruturação ou reestruturação, são balúrdios de dinheiro que se investem, mas os resultados, depois de um tempo, concluímos que são inexistentes. Portanto, eu penso que estão criadas as melhores condições para dentro de algum tempo, dentro de 2 anos, mais ou menos, voltarmos a fazer uma avaliação e vermos outro tipo de empresa, outro tipo de LAM, que é uma empresa extremamente estratégica para o país, é uma empresa fundamental, mas sempre mal gerida, porque qualquer um aqui acha que sabe gerir a LAM. Qualquer moçambicano que anda no poder, anda no partido, anda no governo, tem opinião sobre a gestão da LAM. E o resultado é que essas várias opiniões já fundaram a empresa. Exato. Vamos, neste momento, se calhar, obedecer o nosso primeiro intervalo. Voltamos na segunda parte do programa A Semana com Salomão Moiana, com mais 2 temas de debate aqui que o nosso comentador escolheu. Até já. Na TV Cabo, todos os pormenores importam, porque a sua empresa importa. Importa a conectividade em fibra óptica. Importa a segurança de dados. Importa armazenamento na cloud. Porque cada detalhe importa. A TV Cabo traz para si serviços especializados, ajustados à medida do seu negócio. Com uma equipa pronta para responder às suas necessidades, terá sempre o melhor suporte e acompanhamento. TV Cabo Negócios. Soluções à medida, porque a sua empresa importa. A MBCTV chega com toda a força, trazendo programas inovadores, entrevistas e reportagens que fazem a diferença. Através da TV Cabo, pelo canal 352. Poderá acompanhar informação e conteúdos que inspiram e conectam com uma programação feita à medida com toda a qualidade que você merece. MBCTV, conectando o mundo.
estamos de volta para a segunda parte do programa A Semana com Salomão Moiano. Salomão, nesta segunda parte, um dos temas que elencou é esta proposta surpresa, se assim podemos dizer, do Presidente da República para mudar, digamos assim, o figurino da Procuradoria-Geral da República, saindo, digamos, da tutela... Não, do Cernic, digamos, saindo da tutela do Ministério do Interior, passando para a tutela do Procurador-Geral da República. Estamos diante de uma revolução ou não é por isso? Não, eu acho que sim. Isto é uma grande revolução, tendo em conta os debates que começaram nos anos 90. Houve vários debates, mesmo a nível da Assembleia da República, por parte de muitos deputados, a exigir que, na altura, até nem era a Cernic, era a PIC, que a PIC, a Polícia de Investigação Criminal, devia estar na dependência do Ministério Público. Havia quem dissesse que devia estar na dependência do Ministério da Justiça, uma espécie de uma polícia judiciária. Mas o que acontece é que, com as transformações que aconteceram depois, ficou evidente que o Cernic, na dependência quase total, operativa do Ministério do Interior, tinha uma dupla subordinação. Porque, do ponto de vista funcional, o Cernic é auxiliar de investigação para o Ministério Público. Mas trabalha com meios, com dependência administrativa do Ministro do Interior ou do Ministério do Interior. Portanto, eu penso que é um passo silencioso ainda, mas que pode vir a ter grandes resultados. E pode vir a ter grandes resultados no sentido de abreviar o controle da investigação pelo próprio Ministério Público. Quer dizer, o Cernic passa a ser um braço executivo e depende operacionalmente do próprio Ministério Público, e penso que é um ganho muito grande. Agora, falta lermos ainda a proposta, porque só sabemos que o Presidente introduziu esta proposta, este desejo no Parlamento para ser legislado. E quando começar o debate do que está no documento e tomarmos conhecimento físico do documento, eu penso que teremos melhores opiniões para ver. Mas assim, daqui para aqui, eu acho que é uma boa coisa. É aquilo que sempre se exigiu por parte da sociedade, mas o Executivo resistiu. Vários executivos resistiram. Isso vem do tempo do presidente Chissano. Foi discutido, foi amplamente debatido. E o presidente Chissano, naquela maneira ponderosa dele, estava nem de um lado nem do outro, mas não aconteceu. Entrou o presidente Guebuza, também houve muito debate sobre isso. E já no tempo do presidente Nilson não se debateu tanto, mas continuou o clamor dos operadores judiciais, a dizer que, da maneira como as coisas estão, há muita dificuldade, às vezes, do Ministério Público ter à mão os elementos do Cernic para fazer a investigação como deve ser. E eu penso que é um passo positivo. Esperemos para ver o documento do Presidente e ouvir a opinião dos deputados sobre como é que isso fica encaixado no Ministério Público, na dependência direta do Procurador-Geral da República e sair da dependência direta do Ministério do Interior ou do Ministro do Interior. Penso que é um passo. Mas a questão da investigação criminal em Moçambique, especificamente nos últimos tempos, a questão dos raptos, a questão dos crimes de branqueamento de capitais e por aí em diante, o problema é o Cernic estar dentro do Ministério do Interior e não estar no Ministério Público. O que é que muda ou poderia mudar com essa mudança? Qual é o problema do Cernic estar no Ministério do Interior? Não, eu penso que há duas coisas. Sim. Uma coisa é a estrutura organizacional do Cernic para depender do Ministério Público, porque mesmo agora é um auxiliar do Ministério Público na investigação, é um elemento auxiliar do Ministério Público. Assim não passa a ser auxiliar, passa a ser
elemento integrante do Ministério Público para fazer a investigação. Agora, isso é um assunto. O outro assunto é a existência de corrupção no seio do Cernic e no seio de muitas outras entidades. Então, esse é um combate que tem que ser feito. O Cernic vai sair do Ministério do Interior para outro lado com os mesmos problemas que tem. Agora, isso tem que ser acompanhado de uma estratégia de purificação das fileiras. Este termo, purificação das fileiras, foi muito utilizado pelo presidente Samora Machel. Mas o presidente Samora Machel, de tempo em tempo, trazia ao público as fileiras purificadas, mostrava quais são os elementos que foram expurgados das fileiras por terem um comportamento inadequado para continuar ali. Desde que o presidente Samora Machel fosse embora, em 1986, essa expressão existe no vocabulário moçambicano, apenas, mas nunca foi aplicado na prática. O saudoso Faustino, o secretário-geral da CLIN, numa das sessões do Comitê Central, ele recuperou essa expressão e exigiu que o partido fizesse a purificação das fileiras dentro da Frelimo. Mas pronto, depois dele falar, foi muito aplaudido, mas ninguém purificou ninguém. Então, se nós continuarmos a fazer contemplações em relação à corrupção, a atos lesivos à nossa dignidade, à dignidade do país e à economia nacional, alegadamente porque o indivíduo corrupto é o fulano, é uma pessoa que não podemos mexer, se continuarmos com este espírito de tolerância criminosa, tolerância criminosa à corrupção, então o Cernic, saindo do Ministério do Interior, até pode passar para o Ministério da Agricultura, há de ser a mesma coisa. Portanto, não é a passagem do Cernic do Ministério do Interior para o Ministério Público que vai purificar as fileiras do Cernic. O que vai purificar as fileiras do Cernic é uma ação concertada e dirigida para combater a corrupção dentro do próprio Cernic. Porque é estranho que em vários sequestros, se pegarem 10 sequestros e ver quem são os elementos que estão lá, não é possível nos 10 sequestros não aparecer um elemento que pertence ao Cernic ou às Forças de Defesa e Segurança. Eu penso que isso tem que ser combatido em termos muito enérgicos e não haver contemplações. O problema é que aqui nós escrevemos documentos a prometer coisas, mas quando chegamos na operacionalização, algumas pessoas começam a vacilar. Começam a vacilar por causa dos interesses que eles também têm no meio desse combate. Então eu penso que tem que haver as duas coisas. Tem que haver a transferência para o Ministério Público e depender diretamente do Procurador-Geral e, ao mesmo tempo, desencadear-se uma ação forte para combater, para a purificação das fileiras. Não é só no Cernic. Purificar as fileiras, mesmo no Ministério Público, mesmo no seio da PGR, é preciso purificar as fileiras. Não se purifica apenas no Cernic. Há corrupção também no seio de magistrados. É preciso purificar isso tudo. Há cenas incríveis que se relatam por aí. Há alguns magistrados que de vez em quando são expulsos, mas há outros tantos que permanecem nas fileiras, que também deviam ser purificados. Portanto, a ação é boa, a ideia para mim é positiva, mas o combate contra a corrupção é independente dessa mudança de tutela. A mudança de tutela por si não elimina problemas. Antes, pelo contrário, tenta fazer a conformação da instituição com os seus objetivos. Estar enquadrado no sítio próprio. E pronto, está no sítio próprio, mas vamos lá ver como é que funciona, quais são os mecanismos de coordenação interna, quem são os elementos, as cadeias de comando e como é que elementos do próprio Cernic aparecem a invadir residência de pessoas, por exemplo, na calada da noite, sem nenhum documento, raptando pessoas, a dizer que é para serem presentes à esquadra. Algumas pessoas sim chegam à esquadra, mas outras nem tanto. Então, eu penso que tem que acabar essa bandalheira em termos de órgãos de defesa e segurança, e especialmente do Cernic. Não acha que estavas aqui a duvidar do Procurador-Geral da República? Não
Não terá sido um papel eventualmente positivo dele de Não, chamar sabe, a atenção ao presidente sobre essa decisão? não. Quando eu falo do procurador, não estou a falar do senhor Letela. Não. É a senhora Américo Letela. Não estou a falar dele. Estou a falar de um procurador-geral, como deve ser. Agora, se ele assumir-se como tal, é ele mesmo. Se não é ele, há de vir outro. Quer dizer, não tenhamos ilusões de que há um procurador eterno. Aqui não há. E eu não estou a falar daquele procurador em concreto. Estou a falar da figura do procurador-geral. Mas um bom procurador-geral. Agora, se temos ou não temos, a prática vai nos dizer. Mas é bom nós termos... aqui, por exemplo, uma das coisas, quando se diz assim, já ouvi aí numa conversa amigável até, quando se diz, vamos diminuir os poderes do chefe do Estado. Já ouvi um chefe do Estado no Oeste a dizer, querem tirar os meus poderes por quê? Eu tenho tantos poderes que nunca exerci, mas eu fiz algum mal. Não, excelência, quando querem reduzir os poderes do chefe, não querem reduzir os poderes do fulano de tal. São poderes do presidente. Qualquer presidente que vier. Então, é que aqui temos o hábito de pessoalização. Quando a gente diz que o procurador da República tem que ser sério, organizado, contundente, guardião da verdadeira legalidade, as pessoas estão a olhar para uma pessoa. Mas eu não estou a olhar para uma pessoa, estou a olhar para um bom procurador-geral. Seja este, seja outro, seja aquele que vier. Então, a dependência do Cernic à Procuradoria, para mim, é uma coisa positiva. Mas, cuidado, o Procurador-Geral tem que ter capacidade, tem que estar à altura de assumir esta nova unidade orgânica dentro do seu ministério. E saber gerir isto, e saber orientar com clareza e funcionar. Não é integrar para ficar ali sentado, não. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Eu posso duvidar do atual procurador que fraquejou esta semana, mas pode ser que no futuro tenhamos um procurador que não fraqueja tanto. Esse é o desejo dos moçambicanos. Vamos, se calhar, olhar já para o último tema da semana, que é a retoma, digamos, da cobrança das portagens, com a substancial redução, tanto para os caminhões, tanto para os veículos ligeiros. Portanto, como é que olha para esta medida? Estão criadas as condições para que essa medida seja implementada? E não olha também esta medida como o fim derradeiro do movimento Ana Malala, se assim podemos dizer? Não, eu acho que não. Eu acho que a retoma de pagamento de portagem, pagar portagens, eu não encaro como uma exploração dos automobilistas. Eu encaro como um dever cívico de contribuir. Porque as pessoas dizem assim, se esta estrada foi comprada com o meu empréstimo, com o empréstimo público, eu, quando pago imposto, já estou a pagar. Há muita gente que anda de carro aqui neste país que nunca pagou imposto na vida. Então, aproveita pelo menos pagar na portagem. Então, eu penso que a retoma de portagem é uma boa medida. E também o desconto do custo de portagens, sobretudo estas daqui perto, é uma boa medida. Agora, eu nunca entendi por que, por exemplo, a portagem de Nhamatanda estava a 120 e a portagem de Chimoio, na mesma estrada, está a 180. Eu nunca percebi. Também os que gerem essas portagens nunca explicaram. Quer dizer, a estrada foi construída da Beira até Machipanda, a N6. Na Beira, acho que paga, em Dondo paga-se, acho que é 50. E depois, em Nhamatanda, 120. Em Chimoio, 180. E depois, vamos fazer reduções. Beira, Dondo continua, acho que 50 ou 40. Depois, em Nhamatanda, passa para 100. Vem de 120. No Dondo, em Chimoio, baixa de 180 para 150. Não é congruente isso. Essas medidas não são congruentes. Eu penso que é preciso... Bom, em primeiro lugar, é boa coisa que se retomou o pagamento das portagens. E, em segundo lugar, é bom que a entidade
governamental que vela por estas portagens corrija essas incongruências que não são benéficas para os mesmos utilizadores. Quer dizer, o indivíduo pagou em Amatanda, vai pagar em Chimoio, mas a tarifa é outra. Então, eu penso que é preciso haver muita ponderação e muita uniformização dos preços das portagens. Mas o pagamento, a retoma de pagamento das portagens é uma medida benéfica. O Belmiro estava a dizer se isto não é o fim do movimento Ana Malala. Não é, porque o próprio autor deste movimento, quando disse que não iríamos pagar portagem, disse que até dia 27 de abril, e que no dia 27 de abril ele iria indicar o que é que se faz. Na ausência da nova indicação, o governo apareceu com nova proposta de redução dos preços e as pessoas estão aí a pagar. E eu acho correto que continuemos a pagar as portagens, continuemos a contribuir. Agora, é que nós queremos exigir às entidades governamentais a reparação e a melhoria da mobilidade, das condições de transitabilidade. Agora, fica mal, eu não pago nada, alego que pago imposto, e alguém que diz que paga imposto, você pergunta, paga onde? Muita gente não paga imposto neste país. Quer dizer, pagam aqueles que estão vinculados a uma folha de salários. Mas há muita gente neste país que vive e não está vinculada a nenhuma folha de salários. Estão a andar por aí. Então, não é líquido que nós já estamos a pagar imposto por outras vias. É melhor nós contribuirmos. É o tal princípio de utilizador-pagador. Nós somos utilizador de uma determinada via, temos que contribuir para que essa via esteja sempre em melhores condições. Agora, se daqui a um ano continuarmos a pagar portagem, o Estado não melhorar as vias, não asfaltar a Estrada Nacional número 1 está cheia de buracos, e lá no outro lado, depois de Muxungue, já nem existe Estrada Nacional número 1. Existem uns atalhos aí, uns matos que passam alguns carros, já não há nada, não há nenhum sinal de alcatrão, não há nada. Então, se continuarmos assim, vamos fazer greve. E eu até posso encabeçar uma greve contra isso, contra as portagens. Porque estamos a pagar por... Quer ser o Ana Malala também? Não, não é isso. É que nós somos moçambicanos, somos cidadãos. Quer dirigir o movimento não é esse movimento, esse é outro. Mas um movimento cívico para repor as condições. Estamos a pagar para quê, afinal? Nós não podemos pagar. Então, aí já tem razão aqueles que dizem que estamos a pagar para enriquecer uma elite. Então, se a tal elite que recebe o dinheiro das portagens só faz o seu auto-enriquecimento, não tira uma parte significativa para aplicar no objetivo que nos levou a pagar, então aí nós vamos nos revoltar. Não vamos aceitar. Agora, pagar portagem, para mim, é um dever cívico. E fica bem pagarmos as portagens. Portanto, penso que, e até aproveito aqui pedir aos concidadãos, que paguemos as portagens, não há problema de pagar portagem. Agora, é que nós queremos exigir. Agora, vamos exigir e quando não pagamos, fica um pouco mal. Fica difícil você exigir, berrar para uma autoridade. Pai, mas você não paga nada. Você só anda de carro. Aí eu pago no meu serviço. Você paga porque trabalha. Mas há muita gente que anda aqui de carro não paga em nenhum sítio. Portanto, penso que é preciso termos essa consciência cívica de que nós pagamos para conseguir exigir. Exigir melhores condições, exigir boas estradas, do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico. Não é boa estrada daqui até Incoloane, ou boa estrada daqui até Xicibuca, depois daí já não há estrada. Não pode ser. Tem que ser uma estrada à extensão de todo o país. Agora, Salomão, uma das questões que esta sessão das portagens trouxe, que antes dizia-se que não era possível baixar os preços. Parece que agora é possível baixar os preços. Não realmente a mesma ideia de que os preços em Moçambique, a formação de preços em Moçambique, é um pouco mais arbitrária do que técnica, no sentido de apresentar estudos que mostram claramente... Isso é verdade. Isso é verdade, porque até dizia um cidadão, um analista, aí a dizer que, bom, agora que o governo diminuiu os preços, tem que nos dizer por que tinha marcado aqueles preços anteriores. E se vai nos restituir, reembolsar
o dinheiro que cobrou ilegitimamente durante este tempo. É o seguinte, por exemplo, a classe 1, que são os veículos ligeiros, que são a maioria que circulam por aqui. Os famosos RATs. Exatamente. A Revimo, ou o governo, não é a Revimo, o governo não se tinha pronunciado sobre o desconto deles. Tinha dito que descontava os chapeiros. Os chapeiros de 10 passam a pagar 5 meticais. Os os machibombos grandes, de tanto passam a pagar tanto. Quer dizer, e depois tinha ignorado a classe 1. Só antes de ontem, aliás, na quinta-feira ou na quarta-feira, aquilo entrou em vigor na quinta. Entrou em vigor na quinta. Na quarta-feira, ao fim do dia, é que houve uma conferência de imprensa à noite para dizer que também a classe 1 tem um desconto de 10 meticais. Em vez de pagar 40 meticais, passa a pagar 30. Quer dizer que vê-se que foi feito para apagar o fogo. Foi feito para não deixar, quer dizer, não criar um espaço de reclamação. Não resultou de nenhum estudo científico, não resultou de nenhum estudo de viabilidade, nem nada. Portanto, eu penso que há muita arbitrariedade, não só no preço das portagens, mas em vários outros preços que estão a ser aplicados. E outra coisa muito interessante, que é uma dúvida que eu sempre tive e mantenho, quando você desconta ao chapeiro de 10 para 5, está a beneficiar o chapeiro, o dono da empresa de chapas, ou está a beneficiar os passageiros que estão lá dentro? Como é que eu, estando dentro do chapa, fico com uma parte desse desconto? Como é que eu apanho? Portanto, é preciso estudar um pouco mais. Não é só dizer que é o chapeiro. Quer dizer, eu fiquei com a impressão de que os chapeiros, como são os mais barulhentos, então o governo tem mais atenção em atenuar o custo deles, para que não tenham barricadas, não façam barricadas. Mas não pode ser esse o critério. Porque se for esse o critério, também esses ratos, esses vites, também vão fazer barulho. Também podem barricar as ruas, as portagens. Portanto, penso que não é bem, não está correto legislar em função de quem faz mais barulho. Dizer que para aquele como é barulhento, vamos lhe dar mais vantagem. E aquele como faz menos barulho, vamos deixar assim. Não pode ser assim. Esse não é método correto de governação, nem corporativa, nem governação nacional. Portanto, penso que é preciso haver mais clareza, mais sensatez na marcação de preços, não só das portagens, mas de vários bens, incluindo combustíveis, incluindo energia elétrica. É preciso uma revisão profunda das tarifas de revisão elétrica, da energia elétrica. É preciso saber por que a energia chega tão cara aos cidadãos. Quer dizer, há custos que a EDM tem, alguns dos quais que podem ser cortados para facilitar que a energia também tenha um preço razoável em casa do cidadão. E o combustível que não chega a Quamba, não chega a várias províncias do país, alegadamente porque os dólares não estão ainda disponíveis, apesar de termos estado aqui a dizer isso várias vezes, há mais de um mês, que o combustível continua a escassear no país. Portanto, penso que há muitos desafios para a nova governação e vamos ver como é que saímos deles. Exato. Salomão, então, muito obrigado. Ficaram aqui os seus pontos semanais neste domingo, onde fizemos aqui mais uma edição do programa Semana com Salomão. Nós voltamos na próxima semana com mais temas de análise com Salomão Moiano. Boa noite, até a próxima.